Olá, pessoal, voltando aqui novamente com vocês, agora com a hipersensibilidade do tipo 3. Sei que esse assunto é um pouco mais extenso, tá? Mas para o curso técnico em análises clínicas, o interessante é vocês saber exatamente as reações, tá? Porque com essas reações são que nós iremos efetivar dentro dos laboratórios e analisarmos, tá? Os procedimentos, tá bom? Para entender essa hipersensibilidade do tipo 3, né? Eles são exatamente as características, né? São complementos imunes, né? São sistemas de complementos, né? Complexos imunes que irão agir, né? Diante desses agentes estranhos, né? A interação dos mesmos, como eu falei anteriormente, que tanto a interação do tipo 2, né, como do tipo 3, eu vou ter interação de anticorpo, IgG e IgM, né, onde a gente viu que IgM é da fase aguda, IgG é da fase tardia, então eles vão estar exatamente nessa interação, tá bom? Ele exatamente o antígeno, né, vão ser solúvel, né, o tempo de duração, né, exatamente de reação, de resposta diante desses agentes estranhos expostos ao sistema imunológico é entre 3 e 8 horas, ou seja, a pessoa pode até mesmo estar exatamente com essa reação, né, mas o sistema imune, ele só vem responder nesse intervalo, né, ou tipo, daqui 3 horas, ou tem aquela reação até 8 horas, você pode estar sentindo os primeiros sintomas daquela reação, tá bom? A expressão vai ter exatamente eritema, né? Vai ter um edema, pode ter uma necrose, vai ter exatamente aquele vermelhidão na pele, pode ter uma retenção de líquido, edema, pode ter exatamente uma falta de oxigenação tecidular, ou seja, uma necrose, tá, pessoal? E quando a gente fala em necrose a gente sabe que já é um dano bem sério, né? Porque eu vou ter ali falta de oxigenação naquele tecido. E em alguns casos, aquele tecido ele tem que exatamente ser o quê? Expelido, né? Retirado. Então, para entender isso, pessoal, tem que ter muito cuidado, tá? Com esses processos que podem danificar, pode ocasionar até mesmo perdas de membros, né? E assim sucessivamente do organismo, tá bom? Então, vamos lá. A histologia do mesmo, eu vou ter ali os complementos os neutrófilos, né? E pode também ter macrófago, né? Então, eu vou ter novamente células fagocitares trabalhando nesse processo. Macrófagos ou neutrófilos, tá? Um ou outro, às vezes. Vou ter essa interação anticorpo. Professor, e onde é que vai ocasionar exatamente as doenças, né? Os exemplos dessas doenças? Pode ser nas pessoas que têm lúpus, né? A gente sabe que as pessoas que têm lúpus são pessoas exatamente bem sensibilizadas, tendo em vista que o lúpus é uma doença autoimune, né? Onde o sistema imunológico da gente vai produzir células, né, de defesa, né? Células exatamente, é como se o sistema imunológico do nosso organismo, ele desconhecesse as células boas e eles exatamente começassem a ver as mesmas como inimigas, né? Então eles vão começar a produzir anticorpos para destruir, né? Então isso é bem interessante, voltado aí pro lado, né, da cloroquina, utilizada, que é hoje uma das medicações voltadas aí para o Covid-19, né? Qual é a reação dela no organismo, né? A gente sabe que a cloroquina ela já é utilizada para pacientes que sofrem com lúpus eritematoso sistêmico ou artrite reumatoide. E qual é a finalidade da mesma? Ela exatamente impede, pessoal, a ligação, né? Impede exatamente que os leucócitos do organismo, né? As células brancas, chamem as demais células por quimiotaxia, né? Então, eles fazem exatamente essa repulsão, impedindo desse recrutamento celular para destruir as células boas. Funciona dessa maneira, tá? Então, a gente observa que no lúpus eritematoso vai ocasionar isso, tá? Essa hipersensibilidade do tipo 3. E glomerulonefrite, né? Problema exatamente relacionado aos rins, né? A gente sabe que os rins são importantes para o organismo, tendo em vista que eles que fazem aí esse equilíbrio também da homeostasia do organismo, né? Onde eles exatamente vão absorver o que o fígado metaboliza e assim vai excretar aquilo que são tóxicos para o organismo através da urina, tá bom? E o que ele vai reabsorver vai ser aquilo que a gente vai precisar no nosso organismo, tá legal? Então, da hipersensibilidade do tipo 3, o que nós deveríamos saber da mesma, né? As reações de hipersensibilidade do tipo 3 são aquelas produzidas
pela existência de imunocomplementos circulantes, que ao depositar-se sobre os tecidos, causam a ativação de granulócitos e macrófagos. Gente, toda vez que a gente falar de granulócitos e macrófagos, a gente tem que pensar o seguinte, que são células, pessoal, que têm grânulos. Quem são as células que têm grânulos? Que a gente já viu em outras aulas. São os neutrófilos, eosinófilos, né? Basófilos, que tem esses granulozinhos, né? Que a gente chama que tem aquelas areinhas. Então, eles são os granulócitos, certo? E quem é granulócito, professora? Macrófagos e linfócitos, tá bom? Que não tem grânulos no seu citoplasma. Gente, esses grânulos, eles têm suas finalidades de combater exatamente agentes estranhos. Então, eles não estão por ali por estar. Eles têm a sua função. Então, os grânulos servem exatamente para exatamente combater os agentes invasores, tá? As reações sucedem entre 4 a 8 horas, 4 a 6, 3 a 8, tá? Após a entrada do antígeno solúvel no organismo, né? E a sua união anticorpos do tipo IgG, né? Então, os IgG exatamente vão estar lá na membrana celular dos macrófagos, né? Para reconhecer aquelas células que estão... As células, perdão, aquele antígeno que está entrando. Esta união causa a ativação da cascata de complemento e a produção de C5A, que atrai granulócitos e macrófagos. Então, vai atrair os neutrófilos, vai atrair exatamente os eosinófilos, vai atrair exatamente os monócitos e assim sucessivamente, que são os macrófagos, certo, pessoal? Ao sítio da inflamação. Então, todos eles vão exatamente ser recrutados ali pelo aquele processo que a gente já falou, né, quimiotaxia, e eles vão estar lá exatamente combatendo aquele agente lá naquele processo inflamatório. Esta ativação causa dano tecidular, caracterizado pela presença de um infiltrado linfocitário, certo? Este tipo de hipersensibilidade é sintoma de algumas doenças como endocardite, né, que é a inflamação do coração, glomerulonefrites, né, artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. Exatamente como eu falei para vocês sobre essas doenças, né, autoimune, artrite reumatoide, o lúpus, né, e etc. Porque pode também ser desenvolvido outras e outras doenças do organismo, principalmente de causas idiopatas, né, causas desconhecidas, né. E a glomerulonefrites, ela exatamente está referente aí a problemas, como eu falei para vocês, dos nossos rins, né? Então, muitas pessoas sofrem delas, né? Não, na verdade, pessoal, isso é tão importante a gente cuidar da nossa saúde e principalmente a hidratação, ela é totalmente importante, né? A gente sabe que é uma inflamação, né? São bactérias que podem ocasionar aí a nível de rins, né? Então, isso é importante demais, tá? Hipersensibilidade do tipo 3. Complexos imunes despertam uma variedade de processos inflamatórios. Podem interagir com os sistemas de complemento, gerando C3A e C5A, com propriedades anafiláticas, certo? E quimiotáticas. Também causam a libertação de mediadores vasoativos pelos mastócitos e basófilos. Aumenta a permeabilidade vascular e atraindo a PMNS, né? Então, quando eu falo permeabilidade vascular, exatamente eu vou ter uma porta, né? Vai ser exatamente essa permeabilidade, vai permitir exatamente fazer essa entrada desses processos, né? Complexos imunes podem também interagir com plaquetas através dos receptores FC, levando à formação de trombos. Os PNS atraídos tentam fagocitar os complexos e não conseguindo, acabam por libertar enzimas líticas causadoras de inflamação. Por isso, exatamente, pessoal, quando acontecem esses processos inflamatórios, vai ser exatamente por esses processos de libertar enzimas, né, causadoras de processos inflamatórios, tá? A hipersensibilidade do tipo 4 também é bem breve, gente. Ela é caracterizada pelo quê? Por tardio celular. Então, mesmo a pessoa entrando em contato com o antígeno, ela só vem demonstrar lá na frente, né? Ela pode levar até mesmo em 40 a 72 horas. É tão interessante, pessoal, que aquelas pessoas dizem assim, eu já tô doente, tô exatamente com algum processo exatamente de eritema,
coçando a minha pele. Eita, foi o que que eu comi? Então, eu vim lembrar exatamente que eu comi há 3 dias atrás alguma coisa, ou entrou em contato com algum processo e assim sucessivamente, tá? Ela é mediada aí por anticorpos, né? Perdão, por nenhum anticorpo. Ela pode exatamente atingir o quê? Tecidos e órgãos, certo? O tempo de ativação dela, delas exatamente demonstrarem no organismo, vai ser entre 48 a 72 horas, certo? As expressões vai ser exatamente eritema, duração, vai ter exatamente interação de monócitos e linfócitos, certo? Já a gente observa que vai ser o quê, pessoal? Vai ser os agranulócitos que vão estar exatamente fazendo esse processo na histologia. Vão ter interação aí com as células T, né, com os linfócitos T, os linfócitos citotóxicos, tá? E as doenças bem interessantes são as doenças granulosas, né? Da tireoide, né, pessoal? Que exatamente as doenças de Hashimoto, ou hipotireoidismo, tá? Que também é caracterizado por uma doença autoimune. A hipersensibilidade do tipo 4, ao contrário de outras hipersensibilidades, esta ocorre cerca de 24 horas após o contato com o antígeno, retardada e é mediada por células T, juntamente com células dendríticas. Lembrando que as células dendríticas também são apresentadoras de antígeno. Então, são células dendríticas, macrófagos e citoquinas. As persistências do antígeno resultam nas formações de granulomas e, por vezes, inflamações crônicas, né? É o que a gente exatamente vê, que são inflamações crônicas, que podem levar um tempo para que ela possa exatamente ser demonstrada ali, né? Como a gente viu, entre 48 ou até 24 horas, até 72 horas. Tem aquela janela, né? Como a gente chama de janela imunológica. Esta reação é caracterizada pela chegada ao foco inflamatório de um grande número de células não específicas do antígeno, com predomínio de fagócitos mononucleares, certo? A grande quantidade de tecidos lesionados constitui uma forma de reação contra agentes patogênicos. Então, eu vou ter exatamente uma lesão, né? Exatamente no órgão, e assim sucessivamente eu posso ter um processo de patologia, né? Desencadear um processo de patologia. Intracelulares que incluem bactérias, parasitas e substâncias tóxicas. Ou seja, tem algumas, exatamente, doenças oportunistas, né? Doenças ou processos oportunistas que vão pegar carona para poder exatamente agravar mais aquele quadro, tá? Essas reações, né, como a gente viu, ao contrário da hipersensibilidade imediata, nessas células que quem vai interferir são os linfócitos, né? TH1. A mesma, né? Tem o contato da pele com determinadas moléculas, podem também resultar o DTH, hipersensibilidade retarda. As reações do tipo 4 reconhecem-se como retardadas por ocorrer uma ou mais dias após o contato. Então, a pessoa exatamente tem esse contato e depois que vai responder. O antígeno vai interagir, né, com os linfócitos T, né, que são citotóxicos, células CD4, e colocadores produtores de citoquinas, né, como o IFE e FNY, que causam uma acumulação primeira de neutrófilos e depois de macrófagos no sítio da lesão. Então, eu vou ter exatamente quem? O granulócito lá na lesão, né? Daí que em estudos anatômicos patológicos se encontra um infiltrado mononuclear, rico em linfócitos T. Monócitos e macrófagos, cuja ativação causa um dano ao tecido, pessoal. Então, geralmente é assim. Mesmo o sistema imunológico tentando ali combater aquele agente, pessoal, aquele antígeno, aquela inflamação, eles também podem ocasionar uma resposta tão forte imunológica que, ao invés de fazer bem, pode também ocasionar um dano pior àquele local de inflamação, tá? Resumindo, esse tipo de reação pode ser a prova de tuberculina, a produção de granulomas ou dermatites de contato. Ainda sobre a mesma, essas doenças que se fazem acompanhar de granulomas, né, são infecciosas, micobacteriose, sífilis, protozoários, doenças causadas por metais, doenças causadas por silício e doenças desconhecidas.
Quando fala aí de doenças causadas por metais, pessoal, são aquelas pessoas que são expostas, né, na plantação, ou até mesmo em algumas fábricas, né, que utilizam chumbo, metais pesados, né? Elas não desenvolvem no momento aquele processo, mas elas podem desenvolver tardio e, infelizmente, aí também chegar um processo de intoxicação, que infelizmente vai gerando esse processo de hipersensibilidade, tá? Então, aí a gente tem provas, né, da tuberculina, inicialmente descrita por Kuch, né, com a reação da injeção subcutânea de antígenos microbacterianos derivados de MTB. E atualmente, né, é conhecida como a reação de Mantoux. Nestes testes, PPD é injetado na pele e é passada 72 horas analisando o edema avermelhado em fluxo de células dendríticas, né? Então, a gente testa aí a prova da tuberculina para saber exatamente se a pessoa teve contato com esse processo, né, de tuberculose e tudo mais. Então, exatamente vai ser feita uma prova cutânea, né? Geralmente, essas provas